Skincare médico dos pés. Esse é o assunto da nossa conversa de hoje, nosso momento Pele Ciência, que acaba de começar. Boa noite, bem-vinda, bem-vindo. Como eu dou uns minutinhos para a gente começar a nossa conversa, eu aproveito esse espaço para me apresentar para quem está chegando agora. Sempre tem carinhas novas chegando aqui. Eu sou a Natália, sou médica dermatologista. Aqui nesse canal eu ensino colegas dermatologistas, residentes em dermatologia, quem está se especializando na área, sobre skincare médico. Como você pode dar um passo a mais na sua vida profissional, tratando a pele, a saúde da pele de seus pacientes e não somente doenças, promovendo saúde. Pois é, então esta área da medicina, da dermatologia, pungente, que acaba tendo assuntos a todo momento, atualizações, novidades, cabe a gente estar aqui se encontrando semanalmente, 2 vezes na semana, para a gente conversar sobre assuntos aí, novidades, curiosidades e dúvidas que vocês me trazem. Inclusive, o tema de hoje, skincare dos pés, foi a dúvida de uma aluna da minha plataforma, do Pele 3C, e como é um assunto bem amplo e extremamente frequente nos nossos consultórios, eu resolvi trazê-lo aqui para comentar e compartilhar com vocês esse grande mistério que é o tratamento dos pés. Sim, você trata pele do rosto, pele do corpo, quem trata a pele do pé, as plantas, sim, você mesmo, especialista em pele, é o responsável, é o expert no tratamento dos pés. E olha só, gente, logo de cara vocês já viram aqui que o meu tema é: aprenda a prescrever o skincare infalível para os pés. Infalível para os pés. E aqui eu já vou começar dizendo para você que você vai além disso, tá? Por quê? Você vai, tá? Primeiro, fazer o primeiro passo para acertar qualquer tratamento. Vamos lá, qual é o primeiro passo para você acertar o tratamento? É fazer um diagnóstico correto. Identificar o que está acontecendo. E aí sim a gente vai conseguir, de fato, melhorar, né, aquele aspecto ressecado, as rachaduras, né, as calosidades, né, o que está acontecendo ali, que está alterando de fato aqueles pés. Esse assunto, muito interessante, ele ficou realmente em holofote nos últimos anos. Por quê? E eu lembro direitinho, né? Claro que tem a questão da rede vizinha do TikTok, que viralizou muito a questão, né? Desde a época da pandemia também. Começou a muito falar de skincare facial, skincare das mãos, skincare dos cabelos, o hair care, e aí também skincare dos pés. E começaram a surgir diversos produtos, né, para o uso dos pés, então para fazer aquela máscara de pés, aquele intensivo, aquele spa dos pés. E isso viralizou muito, porque as pessoas começavam a postar ali os vídeos, né, passando os cremes ou aplicando ali as máscaras, e no outro dia aquele pé descascando, saindo aquela pele, aquela satisfação, né, de ver aquele pelezinho. E isso acabou viralizando muito, viralizando. A queixa dos pés é algo já frequente no consultório do dermatologista, só que eu acredito que esse incentivo midiático levou com que essa queixa ficasse cada vez mais frequente. E confesso que se você não tiver realmente isso muito bem amarrado, pode ser que o paciente fique frustrado, e você também, né? Fique frustrado com o resultado de simplesmente mandar o paciente hidratar com qualquer produto. Porque isso, né, às vezes não funciona. Então, você fica, digo assim, pode até perder a credibilidade do seu conhecimento se você não sabe nem tratar os pés rachados, ressecados. Ora, você é especialista? Então, sim, você tem que estar com esse assunto amarradinho também. Então, meus queridos, né, minha querida, meu querido que está me acompanhando aqui nessa live, se você se interessa por esse assunto, fica aqui comigo que você vai ter um conhecimento valioso no final dessa live. E além disso, você pode também contribuir com o seu conhecimento, com a sua experiência, suas dúvidas, porque a sua dúvida pode ser de outra pessoa também. E assim, a gente conversando, a gente multiplica o conhecimento. Aproveita, já chama também
aquele amigo, aquela amiga que vai gostar de saber desse assunto também, de como tratar de maneira infalível a queixa de pés ressecados, rachaduras, skincare dos pés. Como deixar aí os pés em evidência, tratar bem os pés dos seus pacientes. Eles disseram assim, nossa, aquele médico acertou comigo no tratamento do meu pé, nunca ninguém acertou. Então, esse é bom, eu vou ficar com ele, né? Que também os nossos resultados positivos são nosso cartão de visita e um fator de conquista dos nossos pacientes. Oi, meu amor, Martinha, linda, te adoro, é a melhor, querida. Também te amo, Martinha, saudade. Show. Então, já fechamos 5 minutinhos da nossa live e vamos então, sem delongas, desvendar os mistérios realmente para ter um sucesso no tratamento dos pés. Vamos lá. Primeiro, falamos de diagnóstico, não é mesmo? A causa mais comum, né, dos nossos consultórios, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, quando o paciente chega com essa queixa é examinar, né? Então a gente tem que examinar, porque por incrível que pareça, existem diversas causas para os pés rachados e ressecados, e se você não examinar, vai ser muito difícil você acertar o diagnóstico e acertar o tratamento. Então, e às vezes é aquela queixa do final da consulta. Doutora, lembrei que eu também tenho os pés ressecados, rachados. Você pode prescrever alguma coisa para hidratar meu pé? E aí você fica lá louca na tentação de prescrever ali um creme de pés e esquecer que você acabou de ouvir aquilo. Ou você pode escolher fazer certinho, sentar o paciente, examiná-lo e aí sim fazer um tratamento mais assertivo. Então, a primeira coisa na anamnese é você buscar, né, no exame físico sinais como assim, a localização, né, do ressecamento, da hiperceratose, né, dos pés, se são em áreas de pressão, se são em todo, né, ao longo de toda a planta do pé, se é unilateral, apenas num pé ou em ambos. Então isso vai mudar nosso raciocínio clínico. A causa mais comum, mais frequente na minha prática diária, tá? Mas tudo varia muito de público, de perfil de pacientes. Com certeza são hábitos ruins dos pacientes e pressão, né? Então, assim, a gente tem que saber que a hiperceratose plantar, algumas das vezes, é um mecanismo de defesa da pele. Quando a gente tem, né, pressiona a pele no mesmo ponto diversas vezes e um alto peso, isso pode causar um mecanismo de defesa, né, daquela pele, fazendo uma hiperceratose, né, como estímulo. Então, fazendo uma pele grossa, né, em palavras mais simples, uma pele grossa para proteger aquela área de pressão. Então, se o paciente tem hábito de andar descalço ou usar calçados pouco confortáveis, ou calçados apertados, ou no caso das mulheres, salto, então essa pressão repetidamente pode causar o estímulo da hiperceratose e isso será a causa. Então, de nada adianta você prescrever o melhor tratamento, o melhor creme, se você não tirar a causa do que está acontecendo. Então, quando você vê que é bilateral, nessas áreas de pressão, costuma ser ali mais nas bordas dos pés ou nas áreas dos coxins, né, podais, então, na hora dos calcanhares. Então, isso pode ser um sinal, né, de hiperceratose por pressão. E aí, se não for tratada a pressão, se não for orientado calçados confortáveis, né, o hábito de chegar em casa e colocar um calçado confortável, evitar andar de pés descalços, realmente o melhor creme não vai ser suficiente, tá? E a gente vai chegar logo mais lá no melhor creme, no melhor tratamento, com certeza. Uma outra causa, tá, comum, é realmente uma hiperceratose por, né, infecção, no caso uma infestação limatínea, né? Então a gente tem que pensar numa micose dos pés. Para isso, existe aquela dica bem bacana, aquele conselho que eu aprendi na dermatologia, na época lá da residência, que é a questão do bilateral unilateral. Quando é num pé só, tá? Isso é um sinal que fala a favor, não necessariamente será, mas fala a favor de ser uma tinea pedis, né, ou uma tinea mocassim. Então, as micoses, às vezes, acontecem de serem bilaterais, principalmente se já são mais antigas, o paciente tem em longo prazo. Mas quando o paciente diz, olha, eu tenho
né, só em um pé e é recente. Olha, tem que piscar a luzinha para uma tínia, então você pode usar às vezes o melhor hidratante e não vai resolver. Então você tem que realmente tratar aquela infecção fúngica. E aí, se você tem a dúvida, a gente pode fazer um exame simples, fácil, que algumas pessoas fazem até em consultório, que é de fazer um exame micológico direto, identificar ali, né, fazer a identificação do fungo, e você ali fazer um tratamento, né, já no mesmo dia. Então, é uma possibilidade também. Então, a questão da infecção ela tem que estar sempre sendo considerada. Uma outra causa que é extremamente comum, está listada nos livros e que muitas vezes esquece, é um tipo de hiperkeratose que a gente chama de hiperkeratose climatérica. Sim, existe uma reação de hiperceratose plantar que é muito comum na época da menopausa. Inclusive, isso deve constar na sua anamnese. Olha, tô com o pé ressecado, o paciente diz que nunca teve, tem um histórico de não ter os pés ressecados, os pés rachados, constantemente serem da mesma forma. E aí, na época do climatério, começar a surgir uma hiperkeratose, em que inclusive pode acometer não só as plantas, mas como as mãos também. Então, a hiperkeratose climatérica também é uma possibilidade. Existe também uma diversidade de medicamentos que pode causar uma hiperkeratose, né? Uma hiperkeratose reacional ou induzida por medicamento. E aqui até separei para tentar relembrar e trazer para você certinho quais são os medicamentos mais comuns que podem causar essa hiperkeratose. E aqui eu também noto realmente para não esquecer de nenhum. Bleomicina, bom, daí é um pouco mais difícil, porque esse está só em relato, mas mais difícil de ser usado, é um quimioterápico. Lítio extremamente comum, então o carbolítio, muito usado na psiquiatria, na neurologia, é uma possibilidade. Verapamil, muito usado na cardiologia. A venlafaxina, a venlafaxina é super comum, é um antidepressivo. Hidroxiureia, o Tegafur, o Fluoracil, que é também um quimioterápico. Então, existem vários quimioterápicos que podem dar também com um efeito colateral hiperkeratose. Então, a anamnese com o uso de medicamentos também deve ser investigada. Existem também algumas doenças sistêmicas que causam, né, a hiperkeratose, o ressecamento, a rachadura dos pés. E isso também deve ser investigada. Então, a gente sabe que hipotireoidismo é uma causa. O linfedema crônico, doenças circulatórias, então assim, a pessoa tem uma insuficiência venosa muito grave, né? Isso também pode cursar com hiperkeratose dos pés. A gente sabe que existe a acrokeratose paraneoplásica, então secundária a algum tumor, né? Um câncer, então às vezes a hiperkeratose de palmas e plantas pode ser, às vezes, o primeiro sinal de um câncer, e a pessoa não saber. Então realmente isso deve ser levantado em consideração, principalmente se for uma hiperkeratose muito intensa e muito abrupta. Então isso também deve ser levado em consideração, e às vezes o diagnóstico quem faz é o médico dermatologista diante dessa queixa, tá? E dentro dos cânceres, inclusive, existem alguns que são mais comuns de cursarem com essa hiperkeratose, que é o câncer de esôfago, o câncer de pulmão, o câncer de mama, câncer de estômago, cólon, e também, né, o câncer de pele, no caso aí o Sézary, né, linfomas, também são cursados, também são relatados também como que podem cursar com hiperkeratose palmoplantar, tá? Existem uma infinidade de outras doenças dermatológicas, também podem cursar com a hiperkeratose, como a psoríase, com o PRP, a psoríase rubra pilar, as dermatites, a dermatite atópica, a dermatite de contato crônica, né? Então a pessoa tem uma alergia constante, crônica ali nos pés, também pode ser causa de hiperkeratose, o líquen plano pilar, então a tuberculose, infecções, HTLV também pode ser cursar. O HPV também. Então, gente, a lista é grande. Se realmente você não der uma passada, pelo menos desconfiar desses, né, descartar essas doenças, causas, então realmente pode ser que seu tratamento não tenha sucesso, tá?
Mas aqui eu quis trazer um apanhado de todas as possibilidades para você, pelo menos, abrir a mente para isso, tá? Porque se a gente não pensa, a gente não faz diagnóstico. Então, você deve conhecer, né, essas possibilidades, esses diagnósticos diferenciais, para que de repente brilhe ali, né, e você faça aí um diagnóstico, às vezes, revelador e salvador do paciente, tá? E aí você, né, vai finalmente tratar, né, aquela hiperqueratose. Qual é a grande questão, a grande particularidade com relação aos pés? Né? A questão é que essa é uma região que existe uma espessura córnea bem extensa, né? Maior. Então, as palmas e as plantas, a gente tem essa superfície de queratina reforçada, né? Justamente por serem áreas, né, de pressão, de tato. Então, uma pele um pouco diferente. O que faz com que os ativos hidratantes, de maneira geral, tenham uma permeação um pouco limitada. Então, para você ter sucesso em hidratar essa região, você vai precisar de ativos mais concentrados. Então, não dá para pensar que um simples creme que a gente usa às vezes no corpo, ele vai ser suficiente. Claro que quando é um ressecamento discreto, ele dá conta e é melhor do que nada. Mas se tem uma hiperceratose realmente muito intensa, às vezes a gente vai ter que usar ativos mais concentrados. E não é à toa que existe lá o creme do corpo e o creme do pé, né? A indústria já ligada nisso, já vendo a necessidade da gente, né, usar um creme mais especial, mais concentrado, fez lá, desenvolveu também, né, como opção comercial o creme para os pés. Só que aqui a gente entra num detalhe. O creme para os pés comercial, ele tem algumas limitações, porque a indústria ela pode vender alguns produtos só em determinadas concentrações, não em concentrações tão intensas, tão concentradas quanto a gente, né, pode prescrever às vezes numa fórmula manipulada. Então me perguntam, Natália, qual é, né, a tua estratégia para tratar os pés? Eu, Natália, costumo manipular, usar fórmulas manipuladas, tá? Quando a pessoa não tem possibilidade de manipular, não conhece ou trabalha num lugar onde não tem uma farmácia de manipulação de confiança, você pode sim dar a opção comercial, que existem várias opções comerciais muito bacanas. E aí, Natália, na hora de manipular, qual é o pulo do gato? Vamos pro pulo do gato já direto, sem delongas? Vamos lá. O pulo do gato é você usar sempre junto algum ativo queratolítico, renovador. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você vai hidratando, você vai estimulando aquela pele a renovar, você vai tirando aquele excesso, né, de pele produzido, aquela hiperqueratose, e assim você vai, né, melhorando o aspecto do pé, né, e já vai também otimizando, né, a penetração dos ativos hidratantes. Então você sempre vai escolher um ativo hidratante, geralmente em alta concentração, então vai usar um lactato de amônio, vai usar uma ureia, vai usar até uma glicerina, mas você também vai usar junto ali um agente queratolítico, que pode ser um ácido lático, pode ser um ácido salicílico, pode ser até um ácido glicólico, pode ser até um retinoide, como a tretinoína. Mas você vai sempre usar essa duplinha, essa casada, de fazer o hidratante, o agente hidratante e o agente queratolítico. E aí, nos produtos comerciais, a gente vê que tem muitos produtos comerciais que estão tendo, sim, essa combinada, essa casadinha. Só que, por que eu, Natália, manipulo? Por quê? Os agentes queratolíticos, eles têm uma concentração limitada para a venda livre. Então, quando a pessoa, né, a indústria vai desenvolver o seu creme, ele pode usar lá no máximo 4% de ácido salicílico, acho que nem isso, acho que é 2%. 2% de ácido salicílico. Pode usar ácido glicólico até, sei lá, 10%. Ácido lático até 5%. Então, assim, não tem como passar disso dentro de um produto comercial. E geralmente a indústria, até pode usar às vezes concentrações maiores, mas nem ousa isso. Por quê? Porque a pessoa pode usar de maneira errada, aplicar num lugar diferente que não indicado e ter um efeito colateral, ter ali, né, uma descamação, uma irritação, né, em outras áreas do corpo. Então, por isso que não é ousado colocar essas altas concentrações de queratolíticos. Mas você pode fazer manipulado, desde que você também ensine ali o paciente direitinho como aplicar. Entre os queratolíticos, tá? O que a gente pode escolher? Numerei ali 3 possibilidades, né? 4, na verdade. O lático, o salicílico, o glicólico e os retinoides. Eu, Natália, costumo sempre optar pelo salicílico,
Por quê? O salicílico ele tem um custo muito barato e ele é um agente queratolítico muito bom. Joelma, oi querida, boa noite, bem-vinda. Deixa eu só ver se não chegou nenhuma perguntinha. Não. Então, pessoal, qualquer coisa, vão mandando dúvidas. Então, quando a gente vai escolher o agente queratolítico, eu costumo, Natália, prescrever o ácido salicílico. Por quê? O ácido salicílico ele é barato e ele tem um efeito queratolítico muito, muito bom. Qual a concentração? Entre 4% e 6%. Então, realmente, coloca uma concentração um pouco mais alta, mas isso garante um efeito queratolítico muito bacana. E junto com um agente hidratante muito bom. Agente hidratante também fica a livre demanda. A gente vai usar ácido hialurônico para fazer um creme de pés? Não, senão a gente vai deixar esse creme extremamente caro, né, inalcançável. Então, como é uma área mais simples, você pode usar aí um agente hidratante mais simples, como uma ureia, por exemplo, tem um custo muito bom e é muito eficaz. Então, você vai usar a ureia aqui em concentrações mais altas, 15%, 20%, tá? Então, você vai usar mais alta. Na indústria, a gente consegue encontrar ureia altamente concentrada? É difícil, tá? Geralmente os cremes aí tem 10% de ureia, 15%, tem até cremes que tem 20% de ureia, mas é um pouco mais difícil. Então, tá? Isso é só um exemplo de uma duplinha aí que combina muito bem e você pode usar no creme para pés, certo? Quando a gente vai olhar na indústria, existe, por exemplo, assim, alguns produtos que já tem essa apresentação combinada. A última que eu conhecia e que eu achei muito interessante foi a da CeraVe. Eles têm o SA, creme para pés, que o SA é de salicylic acid, então é do ácido salicílico, e que ele tem lá, se não me engano, o ácido salicílico com ureia. Então, uma fórmula bem simples e que costuma dar muito certo. Inclusive, né, eu fui dar uma pesquisada uma vez no produto, e aí a gente abre aqueles sites assim de venda, né, da farmácia. E aí tem ali, deixe seu comentário, a sua avaliação. E é muito interessante porque tem muitos comentários positivos. Os pacientes, realmente, o produto é muito bom, resolveu a rachadura dos meus pés, resolveu o meu pé ressecado, realmente meu pé está bem lisinho com o uso dele. Então a gente vê que não tem mistério, tá? Você vai fazer um skincare infalível e perfeito com essa dupla, essa casadinha do hidratante em alta concentração e do agente queratolítico em alta concentração. Pronto. Viralizou um tempo atrás, também ali na rede vizinha, no TikTok, viralizou, né, muitas pessoas usando a tretinoína, né, e aí de maneira oclusiva, né, como um agente queratolítico. E daí fazia assim, tipo um skincare cíclico, um dia tretinoína, no outro dia hidratante, num dia tretinoína, no outro dia hidratante. E realmente, né, ele não está em bula para isso, a gente nem tem habitualmente muito hábito de receitar, mas que faz sentido, faz muito, porque a tretinoína é um agente queratolítico. Ele aumenta o turnover celular, a renovação. Então você pode também usar uma tretinoína como uma máscara noturna, pode até orientar o paciente a fazer oclusão se quiser. Claro, tem que cuidar a questão, né, entre os dedos, em áreas de pele mais fina, tá? Mas você pode fazer também o uso da tretinoína intercalando ou junto com o hidratante, né? Também pode ser muito eficaz, porque a linha de raciocínio é a mesma, é um hidratante com queratolítico. Se você faz essa dupla, vai dar certo. Existe ainda hoje, comercialmente, não sei se vocês já viram, uns saquinhos, né? Como se fosse uma máscara de uso nos pés. A pessoa dorme com aquela mascarazinha, como se fosse um spa realmente dos pés, e aí no dia seguinte, 2, 3 dias, o pé descama, né, e tem esse grau de renovação. E aí você vai ver a fórmula desses produtinhos. Eu fui lá esmiuçar, hoje em dia tem vários, antigamente nem, 2, 3 anos atrás nem tinha, e hoje em dia tem uma variedade. Aí o paciente pode perguntar, é eficaz? Posso usar? E aí eu já adianto para vocês, porque a grande maioria deles tem também a mesma combinação, agentes hidratantes e agentes queratolíticos. Os agentes queratolíticos geralmente são nesses produtos o ácido salicílico, o ácido lático, e o agente hidratante geralmente é glicerina, ureia e outros, às vezes alguns óleos, óleo vegetal, óleo de rosa mosqueta, e aí o pessoal coloca lá mais umas coisinhas para dar uns frufrus assim na fórmula, mas você vai ver o raciocínio é o mesmo. Então o paciente ele pode gastar mais, digamos assim,
comprando, porque aqueles saquinhos você usa uma vez só, né? Geralmente ele vem só ali um parzinho para você usar no pé. E aí, sei lá, gasta em torno de uns R$ 30. E aí, mas você pode fazer isso também manipulado, numa forma manipulada, que o paciente pode usar várias vezes e prescrever ali para ele fazer a oclusão. Eu aprendi na época da residência algo que é muito simples e eu indico para os meus pacientes também, que é fazer, né, o uso, quando a gente quer fazer oclusão, e a gente sabe que a oclusão é uma estratégia boa para aumentar o grau de penetração de algum ativo na pele, é pegar um saquinho plástico, pode ser uma sacolinha plástica, pode ser até aqueles saquinhos de mercado, que para pegar frutas e tudo mais, aquele saquinho transparente, mais levinho, o paciente aplica o creme na planta dos pés, coloca, que veste aquele saquinho, veste uma meia por cima para deixar ali bem em contato no formato do pé e vai dormir. E aí você consegue ter um efeito igualzinho desses produtos, né, que você compra e com efeito de oclusão, resultados fantásticos. Então, realmente, e às vezes é até mais interessante que o paciente diz assim, não gosto de usar o creme de dia porque escorrega no pé, né, no calçado. E não gosto de usar o creme à noite, porque eu não gosto de dormir melecada, eu acho que o creme sai todo no lençol e não gosto de aplicar à noite também. Então, uma estratégia muito bacana é realmente pegar aqueles saquinhos, né, de mercado, pedir para o paciente aplicar camada generosa, fechar, ocluir e costuma o pé, assim, em questão de uma semana, realmente muda o pé, fica outra coisa. Um hábito muito comum e que não é interessante e que a gente deve desestimular nossos pacientes e inclusive perguntar se ele faz isso, é o ato de lixar com frequência. Usar lixa dos pés. A gente diz que é um grande inimigo da dermatologia e é algo extremamente comum. Não significa que não possa ser lixado laque de vez em quando com muita delicadeza, tá? Porque às vezes a extração mecânica daquela queratina, né, se faz necessária. Só que o ato de lixar também é um ato de fricção, é um ato de machucar, de agredir aquela pele. E esse ato de lixar, então, pode, além de fissurar e machucar a pele, propiciando aí infecções, inflamações, né? Esse ato de lixar, ele pode gerar a mensagem de que ali tem algo machucando e causar uma hiperqueratose rebote, né? Então, a pessoa melhora um pé no primeiro momento e no segundo momento, dias depois, ela está formando aquela casca até maior, até mais espessa do que era antes. Então, esse alerta sempre vale a pena dar para o nosso paciente. Oi, Antônio, tudo bom? Ótima dica, ótima, né? É muito interessante que se pensa justamente o contrário, né? A pessoa usa muito a lixa ali no banho, tem as lixinhas de pendurar no chuveiro, aí o pessoal fica ali lixando, todo banho dá uma lixadinha, isso é bom? Não, isso não é bom. Eu comento que tratar ali os pés, para realmente ter um resultado muito eficaz, ele tem que ser feito com carinho, tem que ser feito ali com creme progressivo, né? E aí sim tem um resultado realmente eficaz e sustentado, você vai ter um resultado por mais tempo. Então fazer o uso dessa forma com o creme adequado realmente é melhor. E lixar não. Aí quando vai na podóloga, né, na manicure, na pedicure, aí vai lá no momento de lixar o pezinho, você já vai dizer assim, pode lixar? Pode, mas com delicadeza, um pouquinho só nas áreas em que são necessárias e deu. Bom, existe uma última dica, não menos importante, que é extremamente importante, que é o seguinte, se você identifica que essa hiperqueratose, ela está muito acentuada nas áreas de pressão, é de se considerar que, além do calçado não estar adequado, que às vezes o paciente tem algum problema ortopédico, então pode acontecer, né, de deformidades nos dedos, né, de alterações ósseas. Então a gente tem que pensar, levantar sempre essa possibilidade, porque às vezes o paciente traz a queixa pra gente, mas quem vai resolver de fato e fazer uma avaliação aí da mecânica daquele pé é o ortopedista especialista em pé. Então essa conversa, essa parceria com o ortopedista, ele também deve existir. Eu já cansei de encaminhar diversos pacientes para avaliação com ortopedista e também já recebi, também em contrapartida, também vários pacientes encaminhados, porque foi feita a avaliação, não era nenhum problema ortopédico, era só um problema da pele mesmo, e aí eu tratei esse paciente. Então essa conversa, né, esse momento interdisciplinar, ele deve existir, deve ser levado em consideração. Então, você, né, que ficou aqui de início a fim da live e viu a quantidade de informações
que existe com relação a isso, já deu para perceber que esse é um tipo de assunto que não dá para lidar ali com poucos minutos no final da consulta. Realmente, se você quer resolver de fato esse problema, vale a pena ter essa conversa, tá? De tentar pensar ali, fazer esse mapa mental. Se você não está deixando passar nenhum diagnóstico importante, que às vezes você pode mudar a vida do paciente a partir dessa investigação, tratar de maneira adequada as doenças subjacentes, identificar se não tem ali uma mecânica errada no pé, se não tem um hábito de usar um calçado inadequado, e aí sim prescrever aquele tratamento eficaz e infalível, sempre lembrando dessa casadinha do agente hidratante com agente queratolítico, sempre. Depois, em que a hiperceratose já não existe mais, você até já pode deixar depois de lado o agente queratolítico, você pode usar aí só um agente hidratante em uma concentração maior. Mas, enquanto tiver hiperceratose ali, a rechadura, a pele muito espessa, use sempre o queratolítico junto também, certo? Aqui, deixa eu ver se eu trouxe se eu acabei separando alguns produtos comerciais. Sim, ó. Então, tem um creme para pés da Eucerin, que é o Urea Repair, que é um creme muito bom. Ele é basicamente a base de ureia, mas aí você em alta concentração, é uma opção bacana, comercial. Esse SA da CeraVe, na minha opinião, ele faz muito bem essa dupla da casadinha, do hidratante com queratolítico. Então, costuma ser, digamos assim, da minha preferência. Existe também da Isgin um produto que é o Ureadin Podos. É muito bacana porque esse produto ele é mais gel, então ele tem uma rápida absorção, não fica tanto pegajoso, melecado, que é algo que o paciente às vezes não gosta. Então esse produto tem uma cosmética muito bacana, também é uma opção comercial bem interessante. Ok, então eu espero que eu tenha acendido algumas luzes aí na sua mente na hora de tratar e fazer o skincare perfeito para os pés dos seus pacientes. Vale a pena, tá, refletir sobre tudo isso, porque você que é especialista em pele, skincare, né, não é só do rosto, não é só do corpo, é também da região dos pés, né? Os pezinhos também estão em evidência, também fazem parte da saúde da pele e merecem atenção. E às vezes é ali que vai acontecer o primeiro sinal de alguma doença mais importante e cabe a você, que é especialista, saber identificar, tratar, encaminhar quando for necessário. Se você gostou desse assunto, aprendeu algo novo, aprendeu algo que vai ser muito prático para a sua vida profissional, continue aqui comigo nesse canal, que aqui a gente conversa sempre sobre assuntos relacionados ao tratamento, à saúde da pele e não só sobre o ponto de vista de doenças, porque aqui eu acredito muito na medicina de maneira integrativa, a saúde como uma conexão entre pele e o corpo como um todo. E nós somos médicos especialistas nisso, devemos realmente ter isso bem amarrado, bem alinhado para ter os melhores resultados. Então, espero você na nossa próxima live, que vai acontecer no domingo, todos os domingos e terças-feiras, às 21 horas, nosso Momento Pele Ciência. Ficou com alguma dúvida? Não tem problema não. Pode deixar nos comentários, que essa live vai ficar salva aqui no feed por alguns dias. Então pode deixar aqui nos comentários, pode me deixar ali também nas caixinhas que eu abro regularmente para a gente tirar dúvidas e conversar. E só dou a dica de assista o quanto antes, viu, pessoal? Porque essa live ela não fica salva para sempre, não. Essa live ela fica salva por alguns dias e depois ela vai ser disponibilizada para os meus alunos da plataforma Pele 3C, onde lá você aprende a se destacar com a promoção da saúde da pele do seu paciente. E assim, com o nosso conhecimento, que é o nosso principal ferramental, a gente vai avançando na nossa vida profissional. Não é mesmo? Então tá. Uma boa noite a todos. Vejo vocês no próximo domingo. Tchau!